Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com um rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Querido irmão e irmã, que palavra abençoada, maravilhosa que neste dia o Senhor nos dá. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 até o versículo 35. Uma parábola, uma passagem já muito conhecida nossa, discípulos de Emaús. Uma das mais belas passagens do Novo Testamento. Essa passagem, mais do que falar desses 2 discípulos, essa passagem conta a nossa história, que muitas vezes nos desanimamos porque julgamos que o Senhor está ausente, que Ele não está conosco. Essa palavra fala de nós quando as pessoas vêm trazer para nós boas notícias, como aquelas mulheres foram levar a eles, dizendo que os anjos anunciaram que o Senhor estava vivo, mas não acreditam. Eles não conseguem acreditar naquilo que as pessoas estão testemunhando. Veja se essa também não é tantas vezes a nossa vida. E quando entramos na desconfiança, no descrédito, nós ficamos querendo voltar à mesmice. As mesmas reclamações, as mesmas queixas, o mesmo abatimento, o mesmo desânimo, e começamos a repetir: nada vale a pena. Tudo é ilusão, estamos aqui só para sofrer, isso não adianta nada. Quantas vezes esse é o conteúdo da nossa conversa. E é bonito porque o texto diz que no desânimo desses 2 discípulos, na desistência deles, eles estão voltando para Emaús. O Senhor os alcança. Isso é extraordinário. É Deus quem nos alcança. É Ele que vai ao nosso encontro. Não somos nós que encontramos o Senhor, mas é Ele quem nos alcança. E ao nos alcançar, Ele se faz companheiro. Ele se coloca conosco na estrada. Por isso ele pergunta: "O que vocês estão falando?" Jesus entra na dor daqueles 2 discípulos e eles colocam para ele, sem saber que é Jesus: "Olha, nós estamos decepcionados. Nós achávamos que Jesus, o Nazareno, fosse salvar-nos, fosse trazer resposta para a nossa vida, mas, no entanto, nada aconteceu. Tudo se perdeu, tudo acabou." E Jesus vai como um mestre, como alguém que ama e explica-lhes as Escrituras. Fala de novo:
Aqui está a beleza. Jesus não se cansa de falar. Ele já tinha falado tudo, mas eles não haviam entendido. Jesus fala novamente. Irmão, irmã, Jesus é paciente comigo, paciente com você. Ele nos segura pela mão. Ele traz de novo a palavra que abre os nossos ouvidos para revelar a nós a grandeza do seu coração. Depois ele entra com esses discípulos na casa, parte o pão, e ao partir o pão, eles reconhecem que ele é o Senhor. Veja, enquanto nós não deixarmos o Senhor entrar na nossa casa, na nossa intimidade, deixar com que ele reparta o pão. O que é este pão? Deixar ele repartir o que ele é. O que ele é, nós não conseguimos vê-lo. Deixemos o Senhor transformar nesse dia o nosso coração com esta palavra abençoada. Façamos parada com Jesus e nessas paradas deixemos com que Ele abra os nossos olhos e revele a nós a grandeza do seu amor. Não estamos sozinhos. Peçamos como os discípulos de Emaús: fica conosco, Senhor, não vá embora. Fica conosco, porque a tarde cai e a noite já vem adiantada. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.